Bom, boa noite a todos. Muitíssimo obrigado por estarem aí conosco, né, nessa noite. Queria agradecer muito ao Paulo Dantas, que representando aqui a Troika, nossa parceira, para várias coisas, né? E o Paulo é um dos sócios. Muito obrigado à Antonieta. É uma honra tê-la aqui conosco, falando aí para os nossos parceiros e para amigos, né, nessa noite. Muito obrigada mesmo, viu, Antonieta? É uma honra. Já te falei isso uma vez e sou sua fã e sou admiradora, assim, de verdade. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Hoje nós vamos falar, né, do documento que saiu, que ainda não é um documento legal, ainda é uma sugestão, né, sobre as diretrizes da educação bilíngue no Brasil. A Antonieta vai fazer um comentário sobre esse documento, nos explicar um pouquinho, né, como ele foi produzido e as falhas e as coisas que a gente precisa tomar conhecimento. A Antonieta vai fazer uma fala de aproximadamente 35 minutos e depois nós teremos por volta de 20 minutos aí para todas as perguntas, né? Então, quem quiser já ir deixando as perguntas no chat, já pode ir deixando, que o Paulo vai fazer uma curadoria aí, e a gente vai apresentar as perguntas que a Antonieta depois vai respondê-las ao final da fala dela. Como eu, né, disse para vocês, meu nome é Flávia, eu sou a Flávia Fulgêncio, sou diretora acadêmica da ABI, Bilingual Education, e agora a gente vai apresentar um vídeo muito, muito rapidinho, de mais ou menos 2 minutos, apresentando a ABI e a nossa assessoria, o que a gente faz, e depois, se vocês quiserem entrar em contato conosco, nós vamos ficar muito felizes de conversar mais um pouquinho sobre a ABI. Tá bom? Obrigada, viu, Antonieta? Eu que agradeço. Embora saibamos que a Terra se move de forma constante, dia a dia e ao longo dos anos, às vezes temos a sensação de que o tempo está acelerado e não conseguimos acompanhar todo o fluxo de informações. Ideias que antes levavam anos para serem transportadas, hoje vão de uma ponta a outra do globo em milésimos de segundos. A tecnologia aproxima os mundos e a necessidade de uma comunicação mais eficaz é real e urgente. Por isso, nós do BI, Bilingual Education, apoiamos a transformação da educação. Com currículo fundamentado na BNCC e compatível com os parâmetros internacionais, formamos estudantes com repertório acadêmico amplo, fluentes e proficientes em 2 línguas de instrução. Ser bilíngue, muito mais que aprender uma segunda língua, é estar mais apto e adaptado ao novo mundo, é desenvolver novas competências. Com o BI, Bilingual Education, as crianças aprendem um novo idioma de forma natural, investigativa e exponencial. E a escola mantém-se em consonância com as exigências do mundo. Oferecemos conteúdos disciplinares completos, com foco no desenvolvimento das habilidades cognitivas e linguísticas, além de material autêntico e exclusivo. Executamos toda a implementação do programa nas escolas, estando presente durante todos os momentos e disponíveis para qualquer dúvida. O futuro é bilíngue. Prepare seus alunos para o século XXI. Conte com o BI para realizar este sonho. Então, vamos começar? Vamos lá, então? Paulo, quer falar algo antes? Só dar uma boa noite para todo mundo. Eu sou o Paulo, eu trabalho na Troika, somos parceiros muito felizes, tanto da Flávia quanto da Antonieta. A gente está muito feliz de ajudar esse evento a acontecer. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, ao longo da exposição da Antonieta, ao longo do webinar, é só vocês usarem a caixa de chat, e eu vou fazer uma curadoria dessas perguntas. A gente tem bastante gente, acho que agora tem mais de 70 pessoas
ao vivo, então a gente não vai conseguir responder tudo, mas a gente vai por tema, e no final eu vou levantar essas perguntas para a Antonieta, tá bom? Então, que todos nós aproveitemos muito. Joia. Obrigada, Paulo. Então, eu queria começar agradecendo a Troika e agradecendo a Be Bilingual e a todos vocês que estão aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre essas propostas de diretrizes, né? Claro que também no tempo que a gente tem eu não vou conseguir levantar todos os aspectos que seriam importantes, então eu fiz alguns recortes para que a gente siga juntos. Eu preparei um PowerPoint que eu vou dividir aqui com vocês, porque eu acho que isso pode ajudar vamos lá, peraí. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim, obrigada. E estão me ouvindo bem também? Alguém fala sim para mim, porque eu não vejo mais. Sim. Então, tá joia. Obrigada, gente. Então, vamos lá, né? A gente vai falar um pouquinho dessas novas diretrizes curriculares nacionais para a educação bilíngue no Brasil, que, como já foi explicado, é ainda uma proposta, né? Que foi aberta à consulta pública, vários grupos e várias instituições responderam a essa consulta pública, então, logo mais teremos um documento, né? Antes da gente começar a falar das diretrizes propriamente ditas, eu vou muito brevemente, só para que a gente tenha um ponto de início, falar um pouquinho da educação bilíngue no Brasil. Né, alguns dados que são importantes, até para que vocês entendam de onde eu e o meu grupo de estudos partimos, né, para fazer essa análise do documento. Então, é importante a gente lembrar que o Brasil é o 8º país com maior diversidade linguística do mundo. Então, embora a gente viva no Brasil um mito do monolinguismo, né, com a ideia de que o português é a nossa única língua, né? Apagamento esse que foi provocado com muitas intenções, né? Inclusive e principalmente de silenciar diversos grupos ditos como minorias, né? A gente não pode também esquecer que, historicamente, o Brasil tem se constituído um país bastante repressor, né, em relação às diversas línguas que circulam no seu território. Então, dado isso, né, que o Brasil ainda é o 8º país com maior diversidade linguística do mundo, e eu digo ainda porque a gente viveu e vive ainda o extermínio de muitas de nossas línguas, a gente tem dentro desse cenário uma diversidade grande de propostas, né, e de modalidades educativas que se organizam em torno de uma escolarização que acontece por meio de 2 ou mais línguas. Então, eu vou citar algumas aqui para vocês, né? A gente tem educação bilíngue indígena, educação bilíngue para surdos, educação bilíngue para comunidades migrantes, sendo esses migrantes migrantes que se alocaram, por exemplo, no sul do Brasil, no Espírito Santo, comunidade japonesa, e também o que a gente tem mais recentemente, que são esses migrantes de crise. O que significa, né, migrantes de crise? Significa que são sujeitos que saíram de seu país por conta de uma crise e desembocam, né, e se alocam no Brasil, que também é um país que vive uma crise. Por isso que a gente chama, teoricamente, de migrantes de crise. A gente tem a educação bilíngue de fronteira, que contempla cerca de 30 milhões, né, de sujeitos. A educação bilíngue de línguas de prestígio, né, que é um termo que a gente empresta, principalmente a partir dos estudos de Bourdieu, né, quando ele aponta que as línguas, elas adquirem um valor, né, nesse mercado linguístico. E, obviamente, aí a gente vai ter o inglês, né, como a língua de mais alta cotação, e outras línguas que não têm tanto prestígio, por exemplo, como o crioulo haitiano, o quechua dos bolivianos, ou outras línguas indígenas. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim.
frente a isso, né, a gente tem a primeira proposta, né, para diretrizes de escolas bilíngues. Como que essa proposta se organizou, né? Ela se organizou como documento em duas grandes partes. A primeira parte é uma tentativa, né, de propor regulamentações a partir de algum preceito teórico. Então, essa primeira parte é uma fundamentação teórica do estado da arte da educação bilíngue e do bilinguismo em relação, né, ao que supostamente é o Brasil, na visão de quem formulou esse documento, e uma segunda parte que são normas que deveremos, se aprovadas, todos seguirem, né? Todos que trabalham dentro de escolas bilíngues, né? Então, a partir dessa proposta, eu não sei quem de vocês já teve a oportunidade de ler essa proposta. É uma proposta que, inclusive, eu sou citada algumas vezes por conta de artigos e livros que eu escrevi, né? Mas que eu não tive nenhum tipo de participação, foi apenas uma referência teórica que eles ali decidiram utilizar. Então, a partir dessas propostas, o meu grupo de pesquisa, que é o GEB da PUC, eu vi que tem gente aí do grupo, não vi todo mundo, né? Mas vi que tem a Fernanda Guide, a Sandra Borges, a gente se reuniu, né? Como grupo, durante o período da consulta pública, que foi um período muito curto, né? Como grupo, a gente vem estudando a educação bilíngue desde 2008, e a gente também traçou uma interlocução com pesquisadores e estudiosos de educação bilíngue de outras universidades, como a UNILA, que é uma universidade bilíngue que se localiza em Foz do Iguaçu, a UNB, né, e outras universidades, né, outros pesquisadores que se juntaram a nós para fazer essa análise do documento, que foi feita quase como que numa maratona, uma vez que a gente tinha um período de, que, se eu não me engano, 7 dias ou menos para, de alguma forma, tecer uma resposta, né, para a chamada pública que foi aberta. Então, eu pensei aqui, rapidamente, pincelar com vocês alguns dos pontos, né, que a gente entende que mereceriam uma atenção. O primeiro seria a presença de um único contexto nesse documento, carga horária sugerida, foco na língua adicional, certificação e formação de professores. Eu vou explicar, né, brevemente cada um desses itens. A primeira coisa que, de cara, né, nos causou um incômodo profundo, né, incômodo profundo é um incômodo profundo mesmo, né, a gente ficou bastante transtornado de entender que toda essa realidade multilingüe do Brasil não foi contemplada nesse documento, né, é um documento que nos parece, né, quer operar a partir do funcionamento do inglês, embora ele não fale isso, né, mas a partir do funcionamento do inglês, né, nas escolas bilíngues. Para a gente isso é algo muito grave, porque, embora algumas propostas de educação bilíngue, como indígena e para surdos, já tenham sido contempladas em outro documento, né, como esse documento declara, a gente entende que não seria possível, nem interessante, dentre muitos aspectos a serem considerados, a gente ter um documento que, de alguma forma, não surja a partir da realidade do cenário sociolinguístico brasileiro. Então, não é um documento que olhou para o nosso território e pensou o que temos aqui, o que precisamos para garantir melhor condição de vida, né? Melhor possibilidade de existência nesse território para sujeitos brasileiros que não têm o português como língua de nascimento, por exemplo. Né? Então, esse foi o nosso primeiro incômodo, pensar num documento que está olhando, basicamente, para a língua adicional da educação bilíngue, que nem caracterizaria o que a gente entende por educação bilíngue. Além disso, esse documento, ele sugere, né, como eu estou mostrando aqui para vocês, isso é uma frase do documento, tá, gente? Ele sugere uma carga horária.
Então, tempos de instrução nas línguas envolvidas, abrangendo no mínimo 3/4 da carga horária na segunda língua na educação infantil, 1/3 no ensino fundamental e 1/4 no ensino médio. A gente não conseguiu muito entender qual foi a conta mágica que foi feita para que se chegasse a essas frações, né? Não existe nenhum respaldo teórico que, de alguma forma, nos informe sobre esses números. Então, a primeira coisa é pensar que a gente está num país muito grande, com realidades muito diversas, em que a educação bilíngue, a escola bilíngue, serve a diferentes propósitos, né? Qual seria, de fato, a vantagem da gente traçar, né, matematicamente algo tão fixo, né? Porque o que importa também não é o tempo destinado à língua, é claro que isso também importa, né? Mas é central a gente pensar no uso da língua, né? Não adianta eu ter um grande período de tempo. Eu sempre brinco que, às vezes, ter mais tempo também significa ter mais tempo para fazer bobeira, né? Para utilizar a língua de uma maneira que, de alguma forma, não conversa, teoricamente, com o que a gente concebe como educação bilíngue. E também pensar que, quando a gente fala de escola bilíngue, as escolas bilíngues são muito diversas, e elas podem, sim, ter objetivos diferentes, né, relacionados às línguas de instrução, à formação do sujeito. Então, a gente precisa se perguntar, né, qual seria a vantagem de uma normativa tão prescritiva em relação ao número de horas que serão destinadas a cada língua, né? E não dá para acreditar que num país como o nosso, tão grande, todo mundo tem as mesmas necessidades, né? Então, a outra coisa é que eu já adiantei brevemente, é um documento que traz o foco na língua adicional. O que significa isso, né? A concepção de educação bilíngue amplamente aceita no mundo, e hoje em dia eu não acho que algum estudioso vai se contrapor a essa visão, é a visão bastante simplória de que duas línguas atuam como meio, né, para a construção de conhecimentos diversos em áreas distintas. Então, não dá para eu olhar uma escola bilíngue simplesmente a partir do que eles chamam aqui de uma segunda língua. Eu não posso pegar uma escola que trabalha, por exemplo, com português e inglês, e para legislar sobre ela, eu olhar só para o inglês. Porque não dá para eu fragmentar as práticas, né? E esse meu aluno, como se ele fosse um duplo monolíngue. Então, o mais importante numa escola bilíngue é como essas línguas se integram, né? A gente pensar, e a meu ver, né, esse documento parece muito mais querer, de alguma forma, legislar em como o inglês se comportará dentro de uma escola bilíngue, do que, de fato, numa escolarização por meio de duas línguas. E aqui a gente tem um exemplo, né, que eu peguei também do documento. Peguei só um, para que eu não me estenda muito na minha fala e a gente consiga conversar um pouquinho. Então, o desenvolvimento de competências e habilidades linguísticas e culturais na segunda língua, conforme competências e habilidades dispostas na BNCC, né? Não dá para eu fragmentar a escola desse jeito, né? A gente já está num mundo e pensando a educação contra as grandes fragmentações, porque a gente já sabe que o sujeito não opera a partir de fragmentos, né? Então, pensar em habilidade linguística, em culturas, só a partir dessa segunda língua, e que cultura é essa, né? É algo, de fato, que não conversa muito com a concepção de educação bilíngue. O documento também traz, ali jogado algumas vezes, a palavra interculturalidade, por um bilinguismo intercultural. Se a gente for pensar num projeto intercultural, dentro de uma escola bilíngue, ele é um projeto que perpassa o currículo. E a escola bilíngue, ela não tem 2 currículos, ela tem um currículo no qual se fazem decisões curriculares acerca de quais componentes ou áreas de conhecimento serão ministrados por meio dessas línguas, né? Então, aqui eu acho que a gente tem um equívoco teórico.
É claro que é importante lembrar que eu também trago aqui, né, um posicionamento a partir de uma área de estudo a qual eu me filio, né? Diferentes grupos têm feito análises desse documento e eu acho que há, sim, profissionais que têm uma visão um pouco mais conformista do que a nossa, ou achando que já está bom, já demos um passo, temos um documento. Acho que a nossa posição como grupo de pesquisa é bastante diferente, né? A gente quer sim um documento, mas a gente quer um documento que promova uma educação bilíngue, que tenha como base uma justiça social, né, na qual diferentes comunidades possam se ver ali, né, e que não melhore, né, o que eu não acho que vai acontecer de fato, mas mesmo se melhorasse as condições dos grupos e das escolas que trabalham com o inglês e português. Se a gente pensar, a gente está falando de 3% de escolas no Brasil, né? Então, para a gente é bastante... É um documento que traz uma ideia de que essa educação bilíngue que está ali posta, né, essa escola bilíngue, ela serve a uma minoria, né, e a gente se preocupa muito com um documento que tem potencial para cada vez mais alavancar o abismo social no qual a gente se encontra como nação, né. E mesmo para esses 3% de escola, tem uma base ali teórica, metodológica, que é bastante confusa, como esses pontos que eu estou mostrando aqui para vocês. Outro aspecto que esse documento traz é a questão da certificação, né? Eu também aqui copiei o artigo 3º. Então, no âmbito de suas atribuições, os sistemas de ensino devem regulamentar a educação bilíngue no seu âmbito de competência, estabelecendo requisitos de proficiência para os professores e condições de certificação de proficiência para professores e estudantes. Aqui eu acho que a gente tem várias questões, né? O meu objetivo aqui não é falar contra testes de proficiência nenhum, mas é a gente pensar o que esses testes de proficiência têm alcance, né? Para averiguar. Então, quando a gente fala numa escolarização por meio de 2 línguas, a gente está falando de um campo de linguagem, né, importante, que é a linguagem acadêmica. A gente vai precisar pensar qual teste de proficiência é esse que a gente já tem, ou que existe uma proposta que deveremos fazer, né, que de alguma forma ateste, né, uma competência relacionada à linguagem acadêmica, né? Porque não basta falar bem a língua adicional ali daquele que circula naquela instituição. Eu preciso, né, ter linguagem compatível à área de conhecimento na qual eu atuo. E esses exames de proficiência que a gente utiliza, né, que vocês devem bem conhecer, eles têm uma outra finalidade. E aqui, de novo, né, a gente está falando do professor que atua em língua adicional, né, e o professor que atua na língua de nascimento da comunidade, por exemplo, que está apagado, né, do documento. O professor que trabalha, vamos pensar, com o português, se essa for a língua de nascimento da comunidade. Qual que é a interface que ele faz com esse documento, né? Só porque ele é falante também da língua de nascimento da comunidade, isso quer dizer que ele possui já as competências relacionadas à linguagem acadêmica? Depende, né? Vai depender da formação desse professor. E aí, a gente vai entrar numa última seara, né? Que para mim é uma das mais problemáticas do documento, que é pensar em qual é a proposta de formação de professores. Então, o que eles propõem é que os professores de escolas bilíngues, em todos os níveis e etapas da educação básica, isso é importante, né? Em todos os níveis e etapas, devem ter licenciatura na segunda língua ou teste de proficiência. Essa é a proposta. Eu acho que muitos grupos, de fato, se opuseram a ela, né? Mas existe uma pressa agora, né?
os documentos todos têm que passar antes que o quadro, né, responsável por esses documentos mude, o que vai acontecer logo mais. Então, a gente não sabe muito bem o quanto isso vai se modificar. Aqui a gente tem 2 equívocos, né? O primeiro é a gente pensar e voltar, né? A minha proposta é que a gente volte na concepção. O que é uma escola bilíngue? Então, a escola bilíngue é a escola independente das línguas que circulam naquele espaço, na qual 2 ou mais línguas funcionam como meio de instrução. Então, o que significa isso? Significa que ali eu não estou dando simplesmente aula de espanhol, por exemplo, né? Ali o meu aluno constrói conhecimentos também por meio dessa língua. Se a gente for pensar num professor que atua nos anos iniciais do fundamental, vou traçar exemplos para isso ficar mais concreto. Um professor que atua, por exemplo, no 3º ano do ensino fundamental. Esse professor, se essa escola se propõe a ministrar conteúdos por meio dessa língua, ele será responsável, né, por algumas áreas de conhecimento. Por exemplo, ele pode ser responsável por ciências, então, por matemática, mas por alguma área do conhecimento ele tem que ser responsável para caracterizar a educação bilíngue. Se ele for responsável, vamos pensar por ciências, o que a licenciatura na segunda língua facilita esse processo? Facilita de certa forma, né? Se a gente pensar que a educação bilíngue, ela vai ter sempre um duplo foco, se olharmos, né, para a língua adicional. Claro que para a língua de nascimento, eu também tenho desenvolvimento de linguagem e desenvolvimento de conhecimentos de mundo, de conteúdos, né? Na língua adicional também, porque ali eu estou produzindo um falante, né? Coisa que na língua de nascimento dos alunos, esse falante já vem pronto para a escola, né? A gente já recebe alunos que falam, por exemplo, português. É claro que eles têm que desenvolver linguagem compatível com as áreas de conhecimento. Mas no caso do inglês, eu tenho, e se for o inglês, ou o espanhol, ou o quechua, eu tenho um outro trabalho. Eu formo esse falante, dependendo do contexto no qual ele está inserido, né? E eu construo conhecimentos. Então, claro que ter conhecimentos de como eu ensino uma língua e como o aluno aprende a língua é bastante importante. Mas, tão importante quanto esse conhecimento se eu trabalho com ciências, seria bastante interessante que eu tivesse conhecimentos básicos relacionados às ciências, né? Já que eu vou ser ali responsável por uma construção, junto com esse aluno, de conhecimentos de ordem científicas. Então, eu preciso saber ciências, né? Ali, aquele recorte para trabalhar com aquela faixa etária. Não basta saber ciências, eu preciso saber também das didáticas relacionadas ao ensino de ciências. É interessante que eu também entenda um pouco de língua, né? Como é que o aluno aprende, como é que eu ensino. É também importante, claro, que o professor conheça um pouco do que é bilinguismo, de aquisição de línguas. Então, a gente tirar, né, de uma proposta como já estava instituída, que esse profissional, embora a gente entenda que não exista ainda uma formação que contemple todos os aspectos necessários para atuação em escolas bilíngues ou em escolas multilíngues, né? A gente tirar desse desenvolvimento da criança, as diferentes didáticas e áreas de conhecimento, me parece algo bastante equivocado, embora a gente saiba que o pedagogo ele também estaria pronto, né, para trabalhar em uma escola bilíngue. Mas me parece ter um equívoco aqui, porque quando eu falo licenciatura na segunda língua, parece que eu volto para uma visão de escola bilíngue, na qual o meu objetivo é ensinar simplesmente a língua, né? O que não é pouco, não, mas é que a escola bilíngue, ela não nasce para simplesmente ter um ensino da língua, né? Ela tem outras
outros objetivos e com ela a gente encontra outras possibilidades. E deixei, por fim, né, o que eu acho mais grave, que é esse ou aí, né? Então, esses professores, eles devem ter licenciatura na segunda língua ou teste de proficiência, como se uma coisa fosse equivalente à outra, né? Eu acho que a gente está num momento, né, da educação que ser especialista, no bom sentido do que é ser especialista, tem sido questionado, né, o que eu encaro com muitas ressalvas, né, eu acho que a gente tem que lutar, nós que somos educadores, por uma formação sólida para esse professor, né, tanto em termos políticos, metodológicos e teóricos, porque é ele que vai fazer a diferença, né, não é nenhum equipamento, não é nenhum material, mas sim as possibilidades que esse professor constrói, né, na relação com o objeto, na relação com os alunos, em relação com essa comunidade, né. A gente pensar que um teste de proficiência, o que eu acho que, não desmerecendo o que um teste de proficiência e ao que ele se propõe, mas eu contava uma história recentemente, né, que o meu médico, o meu neurocirurgião, ele tem um teste de proficiência em inglês, que ele, quando ele estudou, ele achou importante, ele gosta muito de línguas, ele fala 6 línguas, e ele tem testes de proficiência em algumas das línguas que ele fala, né? Pensar que ele está pronto, embora a gente nunca esteja pronta, né? Eu não quero cair também nesse equívoco, mas pensar que ele tem conhecimentos de base para entrar numa escola e, de fato, construir conhecimentos por meio dessas línguas, ou dessa língua que ele tem o certificado de proficiência, parece uma ideia bastante perigosa, né? Então, eu acho que o documento ele também vem num momento que tem uma luta, né? Pelo menos nos contextos nos quais eu me insiro, para que o professor ele seja qualificado e valorizado, né, perante sua formação e perante a sua própria constituição como docente. Então, esse ou eu acho bastante problemático, mais problemático ainda do que pedir uma licenciatura na segunda língua. Que é claro que cabe, em alguns pontos, né, a escola bilíngue, ela também vai se propor a ensinar a língua. Então, eu posso ter, sim, disciplinas que trabalham com a língua, com literatura, e aí, obviamente, essa licenciatura caberia, né? Mas a gente não dá para fazer algo tão geral, independente do nível e da etapa da educação básica. Eu vou agora descompartilhar a minha tela com vocês, só para eu concluir vendo vocês, porque assim eu não vejo nada. Daí, vamos ver, espera um minutinho, deixa eu vou interromper. Bom, mas vocês estão aqui, eu acho que todo mundo conseguiu me ouvir, né? Que dá uma sensação louca que a gente está falando para a gente mesmo, assim, mas eu estou acostumada, estou me acostumando, porque eu estou dando aula na graduação desse jeito. Mas eu quero só concluir, né? Não quero passar dos 35 minutos para que a gente consiga conversar um pouquinho, mas só para concluir e para finalizar com algo que eu já ressaltei, essa é a leitura de alguns pontos-chave que o meu grupo de pesquisa, o meu grupo de estudos, que é o GEB da PUC, ele faz a partir, né, de todo o histórico de estudos e de como a gente entende a linguagem, né? É um grupo filiado à linguística aplicada, então é um grupo que está muito preocupado com a educação e com a possibilidade de uma educação bilíngue, que, de alguma forma, reconheça o nosso território, né? É um espírito muito colonizado, aqui, na minha perspectiva, a gente pensar que a gente vai fazer um documento simplesmente para regulamentar o inglês dentro dessas escolas, né?
Porque quando ele fala de teste de proficiência, ele não está falando de outras línguas, ele está falando do inglês, né? Ou de outra língua de prestígio, como o DELE, relacionado ao espanhol. Então, não ter outros contextos, né? E também não ter, de modo algum, uma menção ao papel do português ou de outra língua de nascimento de alguma outra comunidade brasileira no documento, é algo que nos causa estranheza grande, né? Porque isso vai de encontro, né? Isso se opõe a toda a visão que a gente tem de educação bilíngue e do que seria uma educação bilíngue num território como o Brasil, que seria, sim, e deveria servir à promoção de justiça social e a uma reparação histórica com povos que foram invisibilizados no decorrer de toda a nossa história e que não são reconhecidos, né, uma vez que a língua, de forma alguma, é valorizada. Então, a gente se debruçou muito sobre essas questões. Eu acho que há muitas possibilidades de leitura desse documento, não acho que a do nosso grupo é a única, né? É um documento que está preocupado com uma visão de educação que não é a nossa, mas que pode sim, eu acho que tem algo que esse documento promoveu, que foi algumas conversas importantes, né? E a união de muitos pesquisadores em torno desse objeto. E eu acho que num momento histórico como esse, qualquer possibilidade de diálogo, ela é importante e ela é muito bem-vinda. Eu acho que agora eu vou parar de falar, espero que não tenha sido muito rápido e que vocês tenham acompanhado. Acho que a gente tem uns minutinhos, como a gente programou, para as perguntas, né? E também eu me coloco à disposição, caso alguém futuramente queira conversar sobre essas questões, não só eu, como o meu grupo de pesquisa, a gente está sempre aberto e disposto ao diálogo. Parei de falar. Pronto. Maravilha, Antonieta, muito obrigado. Eu acho que foi uma fala muito interessante, né? Eu acho que você acabou fazendo uma leitura muito positiva talvez não seja a palavra, mas muito única do documento, e eu preciso confessar que eu, como acabo tendo uma leitura mais da outra ponta do mercado, eu não tinha parado para pensar sobre o que não estava no documento, e eu acho que a gente levar em consideração a ausência de determinados elementos é bastante positivo, né? A gente teve algumas perguntas aqui, mas eu acho que a grande maior parte delas tem a ver com a capacitação das educadoras e dos educadores bilíngues, né? Eu acho que talvez seja uma das... acho que o ponto que você mencionou sobre toda a questão do ou, que é bastante curioso, mas então, como que você entende a capacitação ideal para uma educadora, para um educador bilíngue? Bom, eu acho que essa é uma conversa que eu também não tenho uma resposta pronta. E primeiro eu acho que a gente tem que entender que esse educador que trabalha dentro de uma escola bilíngue, ele é um educador, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, né, como a gente se volta ali só para essa fatia, né, do inglês, e eu vou falar aqui do inglês, porque se a gente está falando de 3% de escola, 2,9% são escolas que trabalham com inglês, né? De novo, quando a gente fala de exame de proficiência, obviamente, a gente não está falando de exame de proficiência para a comunidade indígena, a gente está falando de exame de proficiência em outros, né, em outras searas. Então, muitas vezes, o mercado, né, olha para o profissional que vai trabalhar e vai atuar nessa escola por meio da língua adicional como um professor de língua, né? Eu acho que a gente tem professores de línguas que são maravilhosos, né? Principalmente se eles estão pautados, né, numa vertente que é o que eu chamo de educação linguística, e não simplesmente de um ensino mecânico de um código, né? Mas, como eu disse, a gente precisa entender que esse profissional, ele vai trabalhar com áreas de conhecimento diversos. Então,
a gente não tem ainda uma graduação que pensa nisso em ampla escala, né? Eu acho que a gente vai, aos poucos, começar a ter. Todo mundo sabe, né? Ou quem não sabe, eu vou contar. Eu sou coordenadora e professora do Instituto Singularidades, né? Eu dou aula no curso de pedagogia, que é um curso que tem muitas questões envolvidas, uma vez que em 4 anos a gente forma esse profissional para trabalhar na educação infantil, no Fundamental 1, não é simples. Ali a gente tem uma disciplina grande sobre educação bilíngue, né? Eu sou a professora dessa disciplina, eu sou de outras também na pedagogia, mas dessa, o que a gente pensa ali, né? Mais do que, ou antes do que, a gente pensar em como eu vou ensinar esse professor a trabalhar por meio de uma língua adicional. Isso é importante, mas mais importante que isso é que ele entenda o que é educação bilíngue, que ele entenda o porquê que a gente está discutindo a educação bilíngue nesse momento histórico, que ele reconheça, né, o complexo cenário sociolinguístico brasileiro, que ele tenha a possibilidade de desenvolver uma pedagogia culturalmente sensível, né? Então, tudo isso que eu estou dizendo, que é base para qualquer educador, eu acho, é muito importante para o educador que vai trabalhar nesses contextos que geralmente a gente tem muitas línguas e culturas em contato, né? Isso seria a base. Agora, é claro que há questões também de ordem metodológica. Então, eu não sei, na verdade, qual seria a formação ideal, porque a gente não tem, né, essa formação ainda. Mas eu fico pensando que, dependendo do segmento que esse professor vai atuar, na educação infantil, nos anos iniciais do fundamental, uma boa base, né, de educação, que pode ser obtida por meio de um bom curso de pedagogia, com depois, né, ou durante, alguma possibilidade desse professor, né, ter contato com aspectos importantes relacionados a bilinguismo e educação bilíngue, seria um bom início, né? E eu acho mesmo que todas as licenciaturas e o curso de pedagogia, ele deveria ter uma disciplina que converse com esse aluno sobre o outro, né? Porque essa é a base da educação bilíngue. Como que eu desenvolvo práticas interculturais nas quais eu tenho acesso a outros discursos e consigo rever os meus próprios discursos? Então, idealmente, todo curso de licenciatura e pedagogia deveria ter uma disciplina mesmo para quem não for trabalhar nesse contexto, porque muitas vezes eu não trabalho em uma escola bilíngue, mas eu tenho alunos que são multilingües. Quem trabalha hoje em escolas públicas em São Paulo e não tem alunos que são haitianos, bolivianos, que estão ficando à deriva, né? Eu trabalhei um tempo num EJA, no bairro de Perus, e nesse EJA de 1.000 alunos, a gente tinha 600 alunos que são haitianos. A escola não se propõe, não é um EJA bilíngue, mas esse professor que está ali, ele tem que ter conhecimentos que o façam, né, de alguma forma, desenvolver uma pedagogia culturalmente sensível, ajudar esses alunos a se integrarem, né, não de uma forma assistencialista. Como que esse professor ele pode tirar proveito, né, e eu acho que isso é muito potente das diferenças que são inerentes a esses territórios. Então, eu acho que todo professor precisaria passar por essa formação. E daí, outra coisa que eu ressalto é a importância de uma formação continuada, né? Isso é muito importante. Sim. A minha resposta é sempre muito longa, gente. Desculpa, eu vou tentar ser mais breve para... Não, eu acho que de forma alguma. Eu acho que ela poderia, inclusive, ter sido mais longa, porque foi excelente. Eu acho que talvez o mais relevante, pelo menos para mim, é o fato de que não existe uma receita de bolo, né? Você não tem uma fórmula mágica para essa capacitação, para essa formação, porque você tem são muitas variáveis para dar conta. E eu até consigo antever essa sua pergunta, porque é uma pergunta que vai na linha receita de bolo, mas foi uma pergunta que surgiu bastante. Como que você enxerga a carga horária, o tempo de instrução? Você falou um pouquinho do que está lá no documento, mas a gente entende que é uma demanda de mercado. Você tem uma opinião sobre? Eu acho que o mais importante hoje para a escola, e eu acho que
eu vou falar de uma perspectiva minha agora. Eu acho que a escola ela vive um momento de crise, como várias instituições nesse cenário tão caótico que é o Brasil, que está o Brasil, né, nesse momento. Eu acho que o mais importante quando a gente fala de escola é uma coerência, né, entre o que eu proponho, as práticas que eu desenvolvo e o aluno que eu viso formar dentro dessas escolas. Eu uso sempre formar, porque eu venho de uma perspectiva que é Foucaultiana e a gente usa muito essa expressão formação de sujeito, pensando que ele é formado pelos diferentes discursos, né? Eu acho que as escolas são diversas, porque os currículos são diversos, né? O que é um currículo? Um currículo nada mais é do que um projeto de nação, né? O currículo, ele revela o sujeito que eu quero formar, um tipo de nação que eu sonho naquela instituição. Por isso que diferentes escolas têm diferentes currículos, porque o meu projeto é outro, de formação de sujeito e da nação que eu sonho. Partindo dessa diversidade, que eu acho saudável, né? Eu acho a diferença é potente, ela é saudável, a gente precisa de gente diferente no mundo. A gente não precisa de todo mundo pensando igual, todo mundo com a mesma formação. Então, que bom que existem escolas que se propõem a pensar a formação de maneiras distintas, que vão produzir sujeitos distintos para interagir no mundo. Frente a isso, a gente não pode esquecer que as diferentes escolas bilíngues vão ter objetivos que são diversos, também no que tange ao aprendizado dessa língua, né? E como essa língua vai constituir o repertório desse sujeito. Então, eu não tenho aqui uma receita, né? Assim, um número mágico, que eu não sei como eles chegaram. Eu fiquei até com um pouco de inveja, porque eu achei muito esperto sair com um monte de fração. Da onde que vem essas contas? Como elas foram feitas? Que alguém precisa contar. Agora, eu acho que cada escola vai ter que pensar o seguinte: o que eu proponho? Quais são os meus objetivos? Pode ser até ali em relação ao desenvolvimento linguístico. São esses os meus objetivos? Qual é a carga horária que eu preciso para dar conta disso? Lembrando, de novo, que não é só tempo, é qualidade, né, de ensino. Então, eu acho que vai depender muito dos objetivos da escola. Não dá para a gente pensar num número. Se a gente pensa em uma escola que tem como objetivo, de repente, só para a gente não ficar tão abstrato, de repente propor um tipo de educação bilíngue que seja mais inclinado à imersão, a gente vai precisar, sim, de uma quantidade ali, de um período para o trabalho com a língua adicional que, de alguma forma, que se aproxime do que a gente tem para a língua de nascimento, pelo menos em alguns segmentos. Então, depende do tipo de educação bilíngue proposto, dos meus objetivos. Eu não tenho uma resposta, assim, numérica. Até porque possivelmente não existe uma resposta numérica, né? Mas então faz a gente se perguntar um pouco sobre a qualidade da resposta que a gente encontra no documento. Antonieta, uma outra pergunta que surgiu aqui, eu já tinha ouvido isso algumas vezes, é sobre a questão de o professor assumir uma área de conhecimento, ou se, falando uma segunda língua, ou se você pode ter um professor que é expert em sua determinada área de conhecimento, e ele trabalhe também com um professor que trabalhe especificamente com o idioma. O que você acha desses dois contextos? Você acha que eles são equivalentes, que eles são muito diferentes? Eu acho que há várias possibilidades de a gente pensar, né, em como a escola bilíngue vai operar. Então, isso que você cita, Paulo, é uma realidade, né? Eu ter dois professores, veja se é isso, se eu entendi direito. Eu tenho dois professores, né? Um que trabalha a língua e o outro que é especialista no conteúdo, é isso que você falou, né? Sim. Foi uma pergunta que surgiu, e se não me falha a memória, eu entendo que algumas escolas na Espanha adotaram esse modelo. Então, é um modelo que existe, né? Esse modelo de dupla docência, ele pode ser um modelo interessante, ele pode ser, né? Isso vai depender de como eu operacionalizo isso.
Agora, o ideal é que esses dois professores que trabalham nessa dupla docência, eles comecem a compartilhar alguns conhecimentos comuns, né? Porque não dá para pensar que um só cuida disso e o outro só cuida daquilo, fica esquisito. Mas eu nem acho que é a proposta dessas escolas, eu não vejo dessa forma. Eu já vi escolas operando dessa forma e que aconteceu de forma satisfatória para os objetivos que eles tinham traçado. É possível? É possível. Para que isso dê certo, eu preciso de muitas coisas. Eu preciso de um tempo de reunião e de formação docente grande, porque não adianta colocar dois professores em sala de aula e eles terem que se virar para planejar juntos. Eles terem que fazer isso lá de casa pelo telefone, pelo WhatsApp. Eu, como instituição, tenho que proporcionar isso. Então, é algo que a escola tem que pensar, porque não é simplesmente o número de horas que esse professor está em sala de aula, né? É o número de planejamento, de horas destinadas a um planejamento, a uma formação continuada na qual esses professores comecem a compartilhar alguns conhecimentos, porque senão fica tudo muito fracionado na minha sala de aula, mas isso também é um modelo. Eu acho que a dupla docência é uma possibilidade também, né? Maravilha. A gente está chegando aqui no finalzinho, né, nos nossos últimos minutos, e pelo que eu entendi das suas últimas respostas, então, no final das contas, tudo vai passar sempre pela capacitação, pela formação das professoras e professores. Você diria que essa capacitação é o elemento mais importante para o sucesso da educação bilíngue? Eu acho que a formação do professor é o mais importante para a educação, independente dela ser bilíngue ou não, né? Eu acho que isso é algo muito importante. Não importa em que segmento, em que escola é essa. Agora, é importante falar que quando a gente fala de formação de professores, não é aquilo lá que eu te contrato e falo se vira. Isso não é formação de professor, né? Formação de professor é eu ter políticas públicas que, de fato, invistam em uma carreira docente, o que não acontece no Brasil. Cada vez mais a gente tem menos estudantes dispostos, né, a ser professor, né? Os cursos de licenciatura, eles estão fechando, né? Então, a gente não tem um investimento nessa carreira docente, a gente tem, hoje em dia, instituições que também estão muito adoecidas, né? Num confronto muito grande com a comunidade, que deveria, né, ser um ponto central de apoio. Eu acho que essa pandemia que a gente vive, ela não nos traz novos problemas, né, para além do vírus, que isso é novidade, mas ela lança luz sobre problemas estruturais que a gente está passando há muito tempo, né? Então, a relação conflituosa escola-professor, famílias, escolas, né? A gente agora discutindo uma volta e super top-down, né? Com professores que estão com medo de voltar, né? A gente pensando, as escolas pensando, eu tenho que voltar porque se eu não voltar, eu perco mais alunos, né? É uma crise muito grande, que não é só da educação, de forma geral. Acho, sim, que a formação ela é um ponto central, mas não aquela formação que, olha, você, professor indivíduo, vai lá, se vira, você é responsável. Eu acho que a formação pensada como um projeto para a nossa nação, né? E um investimento nessa carreira docente. Terminei. Maravilha, Antonieta. Antonieta, eu queria te agradecer em nome da Troika, em nome da Bi também. Eu acho que quando a Flávia conversou com a gente e falou, vamos fazer alguma coisa junto com a Antonieta, eu acho que eu levei mais ou menos meio segundo para concordar. Então, eu queria te agradecer muito por ter topado. A gente sabe que você está se recuperando de uma cirurgia, então é um desafio adicional, então a gente queria super te agradecer por isso. Acho que a Flávia quer falar alguma coisa também. Eu quero agradecer a vocês dois, né, tanto a Antonieta quanto o Paulo, a Troika, pela parceria sempre tão importante para nós, e falar que
Para variar, né, Antonieta, é sempre muito bom te ouvir, é sempre bom estar perto de você, poder ir beber um pouquinho do seu conhecimento. Muito obrigada mesmo por esse tempo e por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Paulo, por ter proporcionado isso aí para a gente, para abrir. Muito obrigada mesmo. Imagina, a gente fica muito feliz. E a todo mundo que participou também, eu fiquei ali tentando olhar também as mensagens, e é muito bom encontrar nesses eventos, mesmo que online, tanta gente querida e que é importante também no meu percurso. Gente, muito obrigado, boa noite a todas, boa noite a todos. Embora saibamos que a Terra se move de forma constante, dia a dia e ao longo dos anos, às vezes temos a sensação de que o tempo está acelerado e não conseguimos acompanhar todo o fluxo de informações. Ideias que antes levavam anos para serem transportadas, hoje vão de uma ponta a outra do globo em milésimos de segundos. A tecnologia aproxima os mundos e a necessidade de uma comunicação mais eficaz é real e urgente. Por isso, nós do BI Bilingual Education apoiamos a transformação da educação. Com um currículo fundamentado na BNCC e compatível com os parâmetros internacionais, formamos estudantes com repertório acadêmico amplo, fluentes e proficientes em 2 línguas de instrução. Ser bilíngue, muito mais que aprender uma segunda língua, é estar mais apto e adaptado ao novo mundo, é desenvolver novas competências. Com o BI Bilingual Education, as crianças aprendem um novo idioma de forma natural, investigativa e exponencial. E a escola mantém-se em consonância com as exigências do mundo. Oferecemos conteúdos disciplinares completos, com foco no desenvolvimento das habilidades cognitivas e linguísticas, além de material autêntico e exclusivo. Executamos toda a implementação do programa nas escolas, estando presente durante todos os momentos e disponíveis para qualquer dúvida. O futuro é bilíngue. Prepare seus alunos para o século XXI. Conte com o BI para realizar este sonho.